Fala pessoal, Isaac aqui. Uma das falas mais famosas de Boromir é: uma pessoa não consegue simplesmente entrar em Mordor. Não se pode simplesmente entrar em Mordor. Nem com 10.000 homens é possível entrar. É loucura. Imagine 9 pessoas então. Como Gandalf pretendia fazer isso? Muitos fãs, inclusive alguns que leram os livros, acreditam que Gandalf simplesmente não tinha um plano definido, que ele iria ajustando a rota conforme as coisas fossem acontecendo. Embora seja verdade que Gandalf tinha uma capacidade incrível de improvisar diante das circunstâncias, não é razoável imaginar que o mais sábio dos Maiar, escolhido a dedo por Manwë para ajudar em enfrentar Sauron, teria saído de Valfenda somente com um sonho, esperando que o milagre acontecesse. A missão se baseava em fé? Sim, é claro. O próprio Gandalf diz: nunca houve muita esperança, apenas a esperança de um tolo. Há alguma esperança, Gandalf? Para Frodo e Sam? Nunca houve muita esperança. Só a esperança dos tolos. Mas ele diz isso porque era uma missão muito difícil de dar certo. Existiam muitos obstáculos. Por outro lado, iniciar uma viagem em direção a Mordor sem ter nem ideia do que iria fazer seria o mesmo que levar a maior arma do inimigo direto para as mãos dele. Neste caso, seria até mais sensato jogar o anel no mar e torcer para que ele jamais fosse encontrado. Não, creio que Gandalf tinha sim um plano, e que Tolkien nos deixou pistas sobre que plano era este. Vamos investigar isso neste vídeo. Primeiro, não era utilizar as águias. Pelo amor de Deus, esqueçam essa ideia. Os céus de Mordor eram patrulhados, bestas voadoras, torres de vigilância, espíritos malignos, morcegos gigantes, o grande olho. As águias só puderam resgatar Frodo e Sam no final porque o anel já havia sido destruído e o exército de Mordor colapsado. Agora vamos à segunda hipótese. Estaria Gandalf planejando evitar o Portão Negro e dar a volta, contornando as montanhas de Mordor, também chamadas de Montanhas das Cinzas? Com certeza não. Pelo trajeto tomado pela comitiva, a gente já constata isso. Eles teriam rumado a leste, se essa fosse a intenção. Além disso, eles planejavam passar por Minas Tirith, o que reforça mais uma vez que este não era o plano. Mas e se eles optassem por isso? Seria uma boa ideia? Também não, porque isso acrescentaria mais de 1 ano na jornada dentro do território inimigo. A título de comparação, Frodo e Sam ficaram somente 7 dias no interior de Mordor. Isso porque, quando você está em território inimigo, 1 dia a mais ou a menos pode significar a diferença entre ser descoberto ou não, entre a vida e a morte. E além de atravessar um enorme deserto com poucos suprimentos e muitos inimigos, eles ainda teriam que cruzar Mordor de uma ponta até a outra. Afinal, veja no mapa onde eles estariam e onde fica situada a Montanha da Perdição. Então vamos à terceira hipótese. Cirith Ungol, o mesmo caminho utilizado por Frodo, Sam e Gollum. Será que Gandalf sequer sabia da existência dessa passagem? Será que ele iria por ali? Sim, Gandalf conhecia. Não apenas ele, como todos os guardiões de Ithilien, incluindo Faramir. Na verdade, eles sabiam, até mesmo, que existia uma criatura maligna habitando aquele local. Embora eles não soubessem exatamente o que era, no caso, uma aranha do tamanho de uma casa, eles tinham certeza que coisa boa não era. Vejam o diálogo entre Frodo e Faramir. Aspas para as 2 torres. Nenhum de nós colocou os pés nas Montanhas da Sombra, disse Faramir. Delas só conhecemos velhos relatos e rumores de dias passados. Mas há algum terror escuro que habita as passagens acima de Minas Morgul. Quando se menciona Cirith Ungol, velhos e mestres na tradição ficam pálidos e calados. Então, o que você me aconselharia fazer? Perguntou Frodo. Qual outro caminho você me indicaria? Não sei, respondeu Faramir. Apenas não aconselharia você
a ir em direção à morte ou ao tormento. E não acho que Mithrandir teria escolhido esse caminho. E Faramir tinha razão. Adiante, no Retorno do Rei, o próprio Gandalf se mostra surpreso ao ser informado que Frodo foi por esse caminho. Cirith Ungol? Por que tomar esse caminho? Me pergunto. Faramir? Este não é o primeiro pequeno que cruzou seu caminho. Não, Gandalf. Estavam indo para o Vale Morgul. E depois a passagem de Cirith Ungol. O que isso quer dizer? Mas aí a gente pensa, se Sam sozinho conseguiu afastar Laracna com o frasco de Galadriel, não seria lógico pensar que a comitiva inteira teria ainda mais chances? Acontece que não era apenas Laracna. Sauron sabia que, se ele fosse atacado, um pensamento óbvio seria tentar a retaguarda, e por isso fez grandes preparativos. Ergueu uma torre de vigilância bem na entrada, essa mesma torre para onde Frodo foi levado depois de ser envenenado pela aranha, e nos livros as coisas são ainda piores. Ele colocou 2 gárgulas guardiãs possuídas por espíritos malignos. E essas sentinelas levantaram uma barreira, uma espécie de campo de força invisível. Sam só conseguiu atravessar porque ele estava sozinho, era muito pequeno, difícil de detectar, e principalmente porque ele utilizou a luz divina do frasco de Galadriel, que ofuscou as gárgulas por um instante, mas que foi suficiente para que ele entrasse. Inclusive, essas sentinelas, como vocês estão vendo na tela, chegam a aparecer nos filmes, mas apenas como referência aos livros. Nos filmes elas estão imóveis e não levantam nenhum tipo de barreira. Aspas novamente. No momento em que Sam estava prestes a passar embaixo do grande arco, sentiu um choque, como se tivesse batido contra uma barreira invisível. Olhou ao redor e então, dentro da sombra do portão, viu as 2 sentinelas. Eram como grandes figuras sentadas em tronos. Cada uma tinha 3 corpos unidos e 3 cabeças, olhando para fora, para dentro e através do portão. Pareciam entalhadas em pedra, imóveis, e apesar disso, estavam vigilantes. Algum espírito maligno morava nelas. Conheciam quem era o inimigo. Visível ou invisível, ninguém poderia passar despercebido. Agora que sabemos disso, faz sentido, porque Gandalf descartou a ideia de ir por ali. De jeito nenhum que tantas pessoas atravessariam indetectadas por encantamentos, sentinelas possuídas e a própria Laracna. E isso nos leva de volta à grande pergunta. O que Gandalf planejava fazer então? Ih, rapaz. Ao meu ver, entrar pelo Portão Negro. Calma, eu sei que parece loucura, mas antes de me julgar, deixa eu mostrar as pistas que Tolkien deixou e que me levaram a essa conclusão. Primeiro, reflitam comigo. Como Frodo e Sam se moveram depois de entrar em Mordor? Porque a gente sempre pensa muito sobre como eles entrariam. Mas e depois de já ter entrado? Quer dizer, eles passaram 7 dias dentro de Mordor, percorrendo quase 150 quilômetros a pé em território inimigo. Como eles fizeram isso? A resposta está na tela, e foi inclusive mostrada nos filmes, disfarçados de orcs. Mas é claro que não é tão simples. E é aqui que entra Aragorn. Vocês sabem por que Aragorn utilizou o Palantir para provocar Sauron? Nos filmes isso não fica muito claro, mas nos livros Tolkien explica com clareza. Aragorn utiliza a Pedra Vidente para enganar Sauron, fazendo-o acreditar que ele, Aragorn, estava em posse do Anel. E por que Aragorn faria isso? Para forçar Sauron a atacar, mover seus exércitos, o que causaria uma enorme movimentação no Portão Negro e abriria espaço para que Frodo se aproveitasse do tumulto e entrasse. E não para por aí. Posteriormente, depois da Batalha de Minas Tirith, Aragorn repetiria a estratégia. Porque eu te pergunto, qual foi o motivo de Aragorn marchar contra os Portões Negros? Havia um único motivo: chamar a atenção de Sauron para si e dar a chance
para que Frodo alcançasse a Montanha da Perdição. Podemos dar a Frodo a oportunidade se mantivermos o olho de Sauron fixo em nós. Nós o deixaremos cego para todo o resto que se mova. Uma distração. Mas agora que já entendemos o papel de Aragorn no plano, vamos supor que Gandalf não tivesse caído em Moria. Afinal, eu tenho certeza de que isso não fazia parte dos planos dele. A comitiva ainda se separaria em Amorren e seguiriam apenas 3 para Mordor: Gandalf, Frodo e Sam. Gandalf porque ele era literalmente o guia. Frodo assumiu que não sabia o caminho. Mordor, Gandalf. À esquerda ou à direita? À esquerda. E Sam porque, bem, ele iria preferir se afogar do que ficar para trás. Neste cenário, antes de partir com Frodo, Gandalf diria a Aragorn: eu vou até as proximidades do Portão Negro com os 2 hobbits, vamos nos disfarçar com armaduras, e quando você criar a distração e o Portão Negro ficar movimentado, a gente se infiltra. Nos filmes, Frodo não conseguiu fazer isso porque, na minha opinião, ele não esperou o momento certo. Tentar entrar ao lado dos Haradrim, que estavam marchando de forma organizada, realmente era impossível. Mas se Gandalf tivesse ali e tivesse mantido a calma, e eles tivessem disfarçado como orcs e aguardassem o exército de Sauron sair para atacar Minas Tirith, daria para eles se misturarem e entrarem na confusão. Agora, o que mais chama a minha atenção em toda essa história foi o instinto de Aragorn. Porque mesmo Gandalf caindo em Moria, e sem ele ter combinado nada com Frodo, ele sequer tinha ideia se Frodo ainda estava vivo, mesmo assim, ele criou 2 grandes distrações para ajudar Frodo somente pela fé, pela esperança de que Frodo ainda estivesse vivo e em sua jornada. Por isso que eu disse, o professor deixou as pistas. A ideia sempre foi Aragorn criar distração e Frodo se infiltra. Uma distração. Estando Gandalf presente ou não. Mas é claro que estamos conversando aqui sobre um cenário hipotético e cheio de variáveis. Afinal, se Gandalf não caísse em Moria, quem sabe quais consequências isso teria gerado? Boromir ainda teria morrido? Gandalf conseguiria de outra forma se tornar o Mago Branco? Quem buscaria reforços para o povo de Rohan, que estava encurralado no abismo de Helm? Sendo assim, considerando que são infinitas as possibilidades do que aconteceria ou não caso Gandalf tivesse sobrevivido a Moria, eu me limitei a deduzir, com base no que o professor escreveu, qual seria o plano original de Gandalf para entrar em Mordor e destruir o Anel, caso ele não tivesse caído. Mas temas desse tipo, em que não há uma resposta definitiva, são os que mais eu gosto de ler a opinião de vocês. O que vocês acham? Gandalf iria pelo Portão Negro mesmo? Ou iria por Cirith Ungol? Ou daria a volta? Ou ele não tinha mesmo um plano, na sua opinião? Por favor, deixe nos comentários. Um salve aos membros do canal Vinícius Gracelli, João Borges e João Felipe. Muito obrigado pelo apoio ao canal, meus queridos amigos. Tamo junto. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.